Se eu pudesse dizer para vocês assim, qual a coisa que eu tive maior dificuldade na minha vida para vencer, é o tema que eu quero compartilhar com vocês hoje, que é sobre perdão. Uma vez que você passa por isso, uma vez que você resolve este lado da sua vida, você vê todas as outras coisas da sua vida também vão se encaixando, vão participando, as coisas vão encaixando no lugar certo e simplesmente as coisas vão dar certo para você. Sejam bem-vindos a mais uma live do Clube 100 Mil. Eu não sei você, mas eu, Kaiser, tá? Nada na minha vida foi mais difícil, Nenhuma coisa foi mais difícil do que perdoar. E dentre o perdão, quando a gente fala de perdão, aí você tem duas categorias de perdão, né? Você tem o perdão daqueles que te feriram e você tem o perdão a si próprio. Para mim, o perdão a si próprio ainda ficou ainda mais difícil do que o perdão para quem me feriu. Quando eu aprendi a perdoar os que me feriram, né, e aprendi o significado disso e o que é a retenção do perdão, tipo, quando você retém o perdão, quando você sabe que você tem que perdoar alguém, mas você não o perdoa, e você vê que os benefícios é só teu, né? Tipo, tem até um vídeo que eu falo que perdão é uma das coisas mais egoístas que você pode fazer. Por que egoísta? Porque não é pelas outras pessoas, é por você mesmo. Então, tipo, você não perdoa a pessoa que te fez mal porque você quer, por ela, você perdoa por você. Não perdoar, eu quero que você anota. Lembra que quando você anota, você aprende 2 vezes mais, tá? Não perdoar, reter o perdão, é como se você toma um veneno, você tomar o veneno e esperar que ele faça mal para outra pessoa. É como tomar o veneno e esperar que ele faça mal para outra pessoa. E ele não vai fazer mal para outra pessoa. Vai por mim, ele vai fazer mal para você e só para você. Só para você. Muitas das vezes as outras pessoas não vão nem ter conhecimento, a pessoa nem sabe, porque, mais uma vez, como eu sempre falo, toda história tem 3 lados. O meu, o seu e a verdade. Então, em toda história tem 3 lados. Na história que você tem, na história que você viu, na história que você viveu, na sua história, tem 3 lados. Aquela pessoa que te feriu, que te magoou, que você tem dificuldade, tá? Dificuldade de perdoar, tá? Você que tem dificuldade de perdoar. Alguém falou, perdão é diferente de esquecer. Já vamos chegar nisso aí. Aquela pessoa que te feriu, se você conhecesse ela do outro lado, ou seja, se você estivesse no lugar dela, você já teria perdoado ela. Ah, mas a pessoa fez algo abominável contra mim. Vai por mim. Provavelmente já teria perdoado ela, porque você veria que a gente só dá aquilo que a gente recebe. Então, um lixo, tá? Um lixo, ele fede. Concorda? Tipo, imagina lá uma lixeira cheia de lixo, com coisas podres e estragadas. Ele vai exalar um odor, né? E você tem que entender o seguinte. Anota aí, ó. Gente ferida fere. Gente ferida fere. Gente curada cura. Então, não importa. Quando você aprende as importâncias disso e de como que funciona o perdão, não só à luz da palavra, à luz da psicologia, à luz da ciência, à luz de tudo, você vai entendendo o quão importante é essa coisa que é uma palavra tão simples, né? Uma palavra tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de se realizar na prática, de colocar em prática no dia a dia. Então, se você não... a Marcela mandou lá, a falta de perdão são correntes que nos impede de avançar. Não só nos impede de avançar, mas também impede Deus de nos perdoar, tá? Quando Jesus Cristo estava ensinando, quando perguntaram para Jesus assim, como devemos orar? Ele ensina a oração do Pai Nosso. Eu acho que todo cristão, católico, evangélico, todo cristão, seja ele protestante, não protestante, ele já
sabe o Pai Nosso. O mínimo, ele conhece o Pai Nosso, já ouviu falar do Pai Nosso. Em algum momento da sua vida já ouviu falar do Pai Nosso. No entanto, a gente é acostumado a fazer reza e não oração. Você sabe a diferença de reza e oração? Reza é uma repetição, Você não está dando o total significado, você não está se entregando aquilo, você só está repetindo algo, ok? Então, quando você simplesmente reza o Pai Nosso, ou você recita o Pai Nosso, é como se recitar um texto, é como se eu recitar um salmo. Eu estou repetindo uma oração de Davi, mas aquelas não são as minhas palavras, aquelas são as palavras de Davi. A oração é uma oração diferente, é algo que é você conversando com o seu melhor amigo, é você conversando com Deus. Mas quando você presta atenção no Pai Nosso, ele vai dizer o seguinte: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas ofensas do mesmo jeito que nós perdoamos quem nos ofendeu. O que isso quer dizer na prática? Que se você não perdoa, você também não pode ser perdoado. Se você não, quando você pede perdão para Deus sobre os seus pecados, sobre as suas falhas, Deus não pode te perdoar porque você não perdoou. Mateus 6, 14 a 15, vai estar escrito assim, ó: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, olha aqui, tem um porquê, tá? Olha como que Jesus Cristo está sendo bem explícito aqui, ó. Porque se é uma condicional, tá? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Isso é Mateus 6, versículo 14 a 15, tá? 6, aí ó. Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15, tá? Então, entenda. Aí, beleza, aí muitas das vezes, você não está conseguindo perdoar porque você está julgando o que aconteceu, a ação, ou você não consegue esquecer. Primeiro, perdão não é esquecer, não é apagar da memória. Nossa, não. De Deus, sim. Quando Deus perdoa, ele fala assim: eu lanço no mar do esquecimento e dele eu não me lembro mais. Então, quando você fica pedindo perdão para Deus para algo que Deus já perdoou, é como se Deus estivesse falando com você: do que você está falando, mano? Eu não sei disso não. Porque ele lança no mar do esquecimento e ele não lembra mais daquilo. Só você lembra. Mas perdão para nós, seres humanos, você não esquece. Pelo menos não imediato. Não imediato. Com o tempo você vai aprender. Vai ter um processo, esse processo de cura, tá? Ele começa com uma coisa muito importante que vocês têm que entender sobre o perdão. Primeira coisa que vocês têm que entender sobre o perdão. Perdão não é um sentimento, tá? Perdão, vou até anotar aqui para vocês aqui, ó. Vou anotar que depois ajuda vocês. Perdão não é um sentimento. Muitos de vocês estão querendo sentir perdão. Só que perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Tem muitas pessoas que confundem decisões com condições, decisões com sentimentos, decisões com situações. São coisas diferentes. Então, entenda, perdão é uma decisão. Se você já assistiu aquele filme A Cabana, se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Tem uma parte muito importante sobre perdão. Que ensina muito, ele ensina muito mesmo a você entender de fato como que funciona o perdão e como que ele não liberta, você continua sentindo raiva, tipo assim, quando ele consegue finalmente, vou dar um spoiler, ele consegue finalmente perdoar, ele fala assim: eu te perdoo. Aí ele vai falar com Deus assim: mas eu ainda tô com raiva. Aí Deus falou assim: sim, perdão não estabelece um novo relacionamento, tá? Perdão não estabelece um novo relacionamento, ele simplesmente libera a sua mão do pescoço daquela pessoa. O perdão, tá? Não é um sentimento. Então, não espera você sentir perdão para você perdoar alguém, tá? Não. Toma a decisão hoje de perdoar.
toma a decisão hoje. Olha que legal, o Flávio mandou assim, assisti o filme Acabando ontem, chorei muito quando entendi. É sobrenatural, né? É sobrenatural, tá? É sobrenatural, sobrenatural. Então entenda, perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Você decide perdoar. E aí o sentimento vem? Não imediatamente, talvez demore um tempo para que ele venha, mas ele vem, ele vem. A dor, ela vai embora? Não imediatamente, mas ela vai embora. Ela cicatriza. Ó, eu fico cutucando machucado. Isso aqui, não sei se vocês repararam, mas é uma coisinha bobinha, cara. Tipo, eu tava andando de jet ski, a corda relou assim, aí fez uma casquinha pequenininha. Aí eu fiquei cutucando, aí fez uma ferida. Essa ferida já tá cicatrizada, já tá... Então, tipo assim, no começo doía, depois não dói mais, né? E vai diminuindo até que some isso tudo. Então, entenda que é uma decisão, tá? É uma decisão e também tem uma outra coisa, é uma ordem. Então, não só é uma decisão. Não tem como você servir a Deus e não perdoar.